Olá, sejam muito bem-vindos. Uma das principais demandas do empreendedor no Brasil é o crédito para investimento e crescimento dos negócios. Para os pequenos e microempresários, a necessidade é ainda maior, mas o cenário de taxa Selic acima de 2 dígitos impõe desafios ainda maiores para esse processo. Como ter acesso a financiamento, também financiamento vantajoso, negociação, renegociação para esse importante mercado, são temas já em entrevista com Marcelo Gomes, gerente geral da unidade de clientes micro e pequena empresa do Banco do Brasil. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Obrigado, Rodrigo. Agora, a gente sabe que esse é um assunto que sempre tem muita pergunta aqui de quem está nos ouvindo, porque a gente fala para muitos empresários micro e pequeno. Como é que está hoje o negócio e o mercado de crédito, principalmente no Banco do Brasil? Rodrigo, o assunto crédito sempre é importante para o micro e pequeno empresário, né? A gente sabe que, analisando esse segmento, é um dos principais motores, né? É a gasolina da atividade empreendedora, é o crédito. A gente sabe que é importantíssimo que quando a gente fala de crédito, a gente precisa realmente ir no banco conhecer o cliente. Então é importantíssimo que quem tem conta em banco, seja no Banco do Brasil ou em outros bancos, se apresente, né? A gente sabe que tem 5 grandes dores do empreendedor, né? Um é a gestão financeira. Então é importantíssimo que o empreendedor se capacite, que conheça seu negócio, que conheça seu fluxo de caixa. A segunda dor, grande dor, é a gestão de pessoas, né? A gente sabe que o empreendedor brasileiro, hoje, 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Essas pequenas empresas são responsáveis por 30% do PIB, 55% dos empregos formais. Durante a pandemia, durante 2022, foram responsáveis por 78% dos empregos gerados. Então, é um desafio, né? A gente vinha conversando um pouquinho antes, né, Rodrigo? É um desafio não só para os empreendedores, mas para qualquer empresa, a gestão de pessoas. Marketing e vendas é importantíssimo, porque quando a gente fala de crédito, a gente vai analisar o balanço da empresa. O que é o balanço para o micro e pequeno empresário? É o faturamento. Faturar mais é bom? Depende. Se sua margem for boa, faturar mais é bom. Se faturar muito e você não tiver margem boa, você vai precisar capital de giro. E aí é onde que os bancos entram, né? A quarta questão é o acesso ao crédito, como você bem colocou. E a quinta questão é a burocracia, que vem todas as questões envolvidas. Então, o mercado de crédito, quando eu analiso no Banco do Brasil, nós estamos disponíveis, né? Temos várias linhas que podem apoiar o empresário, seja ela de capital de giro para a sua atividade diária, de fluxo de caixa, ou seja para investimento, para compra de máquinas, equipamentos, aumentar e desenvolver o seu negócio. Agora, a gente está falando para muita gente que está em busca de crédito, né? Se há crédito disponível, como as pessoas, os empresários que estão nos acompanhando, podem acessar? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar sua instituição financeira e conhecer diversas outras instituições. Acho que o comparativo sempre é importante. A gente fala que o empreendedor, que o micro e pequeno empresário, né, a gente fala muito do digital, né, tudo digitalizando. O empreendedor, micro e pequeno empresário, ele é altamente transacional no digital, mas ele ainda depende muito do relacionamento. O micro e pequeno empresário, ele gosta de se apresentar, ele gosta de uma visita, ele gosta de mostrar seu empreendimento. E para o bancário, que está recebendo a demanda, também ele gosta, né? Então, apresentar a sua empresa, acho que o primeiro ponto importante é saber muito bem da sua empresa. Quando você conhece seu fluxo de caixa, suas entradas, suas saídas, suas formas de receber, como você está dentro do segmento que você atua, quais são as oportunidades, as ameaças, as fraquezas, as fortalezas. Isso é muito importante para quê? Isso dá garantia e segurança para o banco que aquele empresário realmente conhece seu negócio. Então, quando ele se apresenta ao banco, né, além de conhecer muito bem esse negócio, é importante ter toda a documentação. Toda a documentação que eu falo da empresa e do sócio. Porque a gente sabe, dentro das dores que eu trouxe em relação ao acesso ao crédito, uma questão muito forte é a garantia. Entendo que é o principal empecilho, ou dificuldade, ou barreira, para que os empreendedores consigam crédito. Então, quando ele tem um cadastro muito bem feito, né, apresenta ao banco sua empresa e também a sua pessoa física, isso facilita ao banco. Então, conhecer muito bem a empresa e levar os documentos, entender quais são os documentos precisos para abertura de conta e para acesso ao limite ao crédito é importantíssimo. Agora, a gente sabe que esse é um público exigente, né? E tem um foco principalmente no relacionamento, né? Diferente de grandes empresas, né? O micro e pequeno é aquele que está à frente ali todo dia, na luta, e ele quer ter um relacionamento diferenciado. Como atender melhor esse cliente até para oferecer um serviço mais vantajoso a ele? É importante, né? O empreendedor, embora ele utilize todos os canais digitais, até porque muitos não podem nem sair da sua empresa para visitar um banco.
né, para ir até o banco. Ele cuida muito do relacionamento, até porque a atividade empreendedora, o empresário, ele é relacionamento, né? Da mesma forma que os bancos cuidam dos seus clientes são clientes também. Então, assim, o Banco do Brasil, né, hoje nós temos mais de 4 mil pontos de atendimento. Acho que é o ponto em todo o Brasil. Nós estamos presentes em 98% dos municípios. Isso é muito importante porque, além de toda essa rede de atendimento que nós temos a maior rede de atendimento exclusivo a micro e pequenas empresas do país. Hoje nós temos 215 agências que só atendem micro e pequenas empresas, né, e 378 plataformas. Então nós estamos presentes. Isso é importante, porque a gente entende realmente que o relacionamento, o conhecer o cliente precisa ter proximidade. O Banco do Brasil tem uma missão, que é ser próximo e relevante na vida de todas as pessoas. E ser próximo é realizar aquela visita, estar sempre aberto, é ter escuta ativa, entender muitas vezes aquilo que o próprio empresário não consegue traduzir, né? Às vezes ele precisa comprar uma máquina e ele vem atrás de crédito. Então precisa aprofundar na discussão, falar, não, calma, não é um capital de giro que você precisa. Precisa uma linha de investimento, uma linha mais de longo prazo, com uma carência até que sua máquina possa realmente começar a produzir. Então, acho que a questão principal no banco, e que a gente tem feito bastante, é capacitar a nossa rede para que ele possa atender o cliente micro e pequena empresa, mas também dar um apoio e capacitação aos nossos clientes, né? E a gente tem trabalhado muito forte nessa frente de capacitação. Nós temos um produto hoje que chama Painel PJ. É um produto gratuito para micro e pequenas empresas e ele ajuda o micro e pequeno empresário a fazer toda a sua gestão financeira. E olha que legal, Rodrigo. Além do produto, do serviço ser gratuito, ele tem inteligência analítica que ele analisa todo o fluxo de caixa e dá dicas financeiras. Então, além da nossa proximidade física, da visita, do atendimento, a gente também está levando essa proximidade para o canal digital, né? Porque a gente sabe que esse cliente, né, na pessoa física, você entra no seu banco uma vez por semana, 2 vezes por semana. A pessoa jurídica, né, ele entra todo dia no banco. Todo dia ele precisa fechar a continha, precisa fechar a casinha, ver o que recebeu, o que precisa pagar. E a gente consegue, dessa forma, ter maior proximidade com nossos clientes. Agora, interessante que, ouvindo até esse contato, né, do banco com o empreendedor, muitas vezes funciona até como uma espécie de consultoria, porque o empreendedor vai à instituição buscando algo que ele imagina ser possível, mas há outras oportunidades, alternativas. Tem como customizar esses produtos para o cliente? Com certeza, né? O banco hoje já customiza. A gente tem diversos segmentos, né? E cada segmento tem uma proposta de valor diferente. Então a gente tem o segmento empreendedor, que é o segmento mais ou menos do corte da receita, que é os 360 mil, que hoje representa praticamente 80% dos empregos das empresas no país e praticamente 67% da nossa base de clientes. Então, isso daqui é o que você falou de assessoria mesmo. É aquilo do dia a dia, de ajudar na melhor forma de pagar e receber. Às vezes, a gente tem um produto específico para aquele cliente e a gente tem trabalhado muito com o nosso parceiro Sebrae, né, na capacitação desses clientes. A gente sabe que, né, ele está naquela início da fase empreendedora. A partir do momento que ele sai da informalidade, né, a partir do momento que ele inicia uma atividade, então a gente precisa estar próximo. Então, a capacitação, com certeza, é fundamental. E aí a gente consegue segmentar, porque tem um segmento pequena empresa, tem um segmento microempresa, pequena empresa e empresas, né? Então, cada segmento desse tem uma proposta de valor, tem um produto, tem um portfólio diferenciado e tem uma forma de atendimento diferenciado. Talvez ali para o cliente um pouquinho maior, né, que a gente está falando ali até os 4.800, que é o microempresa, o pequena empresa, ali a gente precisa mais uma consultoria, ele já está mais formalizado, ele já está mais maduro. O pequeno precisa de uma assessoria, como ele começa, para onde partir, às vezes até a dificuldade de saber como vai receber, né? A gente tem clientes que falam assim, eu queria uma maquininha. Aí você fala assim, não, mas eu tenho uma solução como o Pix. Você sai do custo financeiro e melhora a sua margem. Então, acho que a questão principal que essa proximidade traz é a assessoria. E foco no resultado. Agora, tem uma pergunta que a gente sempre recebe aqui, que é sobre programas que estão aí na mídia, o pessoal está acompanhando e quer ter acesso. Vamos citar aqui um dos que a gente recebe o maior número de perguntas, que é o Pronamp, né? Como ter acesso ao Pronamp e o que o Banco do Brasil pode oferecer para o empreendedor? O Pronamp é um sucesso, sem dúvida nenhuma. O Pronamp, ele traz uma questão que eu acho que talvez seja uma das principais em relação ao acesso a crédito, que é a garantia. O Fundo Garantidor, que foi constituído pelo governo federal, ele apoia o empreendedor nessa garantia. Então, o Banco do Brasil está aberto
Está aberto, está lá disponível, a linha está disponível aos empreendedores. É uma linha que, desde o início do programa, em 2021, nós já desembolsamos 31 bilhões. Hoje a nossa carteira é de 25 bilhões e crescendo. Só o mês passado desembolsamos quase 1 bilhão em Pronamp, apoiando mais de 400 mil empresas. Ou seja, busque o Banco do Brasil com a documentação. Quem já é cliente, provavelmente já recebeu a oferta do seu gerente, aproveita e corre, porque o recurso é escasso. A gente sabe que uma parte do fundo garantidor, que garante o Pronamp, ele também vai garantir as operações do Desenrola, que é outra frente fantástica, que vai trazer um dinamismo maior para a economia, colocar muita gente novamente para o consumo. Mas o Pronamp está aí, o prazo dele é até de 48 meses. Os nossos clientes que já têm Pronamp, inclusive, que estão em dia, mas estão com alguma dificuldade em pagar, nós temos as opções de reescalonamento dessas operações, dando prazo maior, inclusive, né, Rodrigo, talvez aproveitando até a tendência de queda da taxa de juros futura. Isso é importante, né? E quando a gente fala de necessidades, reescalonamento, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto de renegociação, né? Agora, qual é a vantagem para aquele empreendedor num programa como o Pronamp, né? Quais são as vantagens competitivas que ele tem quando acessa esse programa? O Pronamp, ele é diferente das linhas próprias que os bancos têm. Aí nós também temos recursos de linha própria, com taxas excelentes, mas ele atende aquele cliente que está tudo certinho com a receita, porque ele precisa ter as certidões todas em dias, isso é importantíssimo, não pode ter débito com a receita. Mas é uma linha que você tem um prazo maior do que a capital de giro. Hoje o capital de giro gira em torno de 24 meses, 36 meses. Né? O Pronamp a gente vai até 48 meses, até 72 meses, dependendo do cliente. Ele tem uma carência importante de até 11 meses, que a carência para o empreendedor é importantíssima. Às vezes ele tem uma oportunidade de compra, uma oportunidade negocial, ele usa aquele recurso. Por isso que o Pronamp, não só o Pronamp, qualquer linha ela precisa ser utilizada de forma inteligente. Isso é fundamental, né? Aí na hora de acessar o crédito, o empreendedor tem que botar na ponta do lápis e verificar o que é melhor para ele, né? Precisa muito, até porque assim, cada negócio tem sua margem. Tem negócio que a margem é de 2%, tem outros negócios que a margem é de 15%. Então, às vezes, para um negócio que a margem é de 2%, uma taxa um pouco mais alta vai inviabilizar o negócio. E muitas vezes, a gente fala muito de crédito, Rodrigo, mas muitas vezes, acho que onde que casa a assessoria e a capacitação, às vezes é ajuste de fluxo de caixa. Então, claro que o banco quer emprestar crédito, o negócio do banco é crédito, mas mais importante que isso é entender o negócio do cliente. Então, muitas vezes a gente vai lá visitar o cliente fala, não, mas eu preciso de crédito. E às vezes o que a gente fala? Não, seu fluxo está descasado. Às vezes você precisa pegar seus fornecedores, prorrogar um pouquinho, negociar com eles. Você, além de aliviar seu caixa, né, no momento atual, você consegue fazer um planejamento melhor. Então, os bancos, claro, né, os bancos sempre são trazidos nessa questão do crédito, mas não, nós queremos ser parceiros relevantes para o sucesso dos nossos clientes. E como é relevante? A partir do momento que eles saibam fazer uma gestão financeira boa dos seus negócios. Aí a gente consegue conhecê-los mais, conceder mais crédito no momento correto, né, para que eles tenham margem cada vez mais interessante e resultado. E isso gera emprego, gera renda, isso daqui traz inclusão, traz diversidade, isso traz desenvolvimento social e econômico. O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, com espírito totalmente público. Nós estamos aqui para apoiar o empreendedor, porque a gente sabe que apoiando o empreendedor, apoiando o micro e pequeno empresário, a gente apoia a economia e a sociedade como um todo. Eu tenho certeza que muita gente já está anotando aqui oportunidades, né, fazendo a sua avaliação até para buscar a melhor oferta aí de crédito, de programa. E a gente vai continuar conversando sobre isso e também entrando num tema que a gente já citou aqui, é aquele empreendedor que está numa situação delicada, difícil. O que a instituição financeira pode oferecer até para que ele saia daquela chamada corda no pescoço, né? Renegociação, reescalonamento. Então, tudo isso logo depois de um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos conversando hoje sobre crédito, também financiamento, Banco do Brasil, realidade no mercado. A gente volta já. Não saia daí. Voltamos com a entrevista, hoje com Marcelo Gomes, gerente-geral da unidade de clientes micro e pequena empresa do Banco do Brasil. A gente falava há pouco de oportunidades, financiamento, linhas de crédito, mas a gente foi ao intervalo falando sobre aquele empreendedor com dificuldade.
está naquela situação delicada, não está conseguindo pagar, já entrou na inadimplência, o que ele pode fazer? Tem saída a renegociação? Tem saída. Agora sim, você trocou um ponto importante, Rodrigo. Acho que o preventivo é o mais importante. Né? Não perder tempo. Se tem dificuldade, está tendo dificuldade em relação a pagamentos, recebimentos, é importante que procure seu banco. Né? Como você mesmo disse, o banco tem um papel de consultoria e assessoria. E conforme mais cedo a gente consegue diagnosticar essa dificuldade financeira, a gente consegue trazer instrumentos mais assertivos e mais baratos. O Banco do Brasil tem algumas metodologias que começam já a analisar alguns fatores que vão levar o cliente à inadimplência. Então a gente atua muito no preventivo. Mas se já está acontecendo, não teve oportunidade por algum motivo, procure o banco. Né? As operações elas estão com desconto na taxa de juros, elas estão com desconto no valor total de face das operações, né? E também estão com prazos alongados. Então, todos os profissionais hoje no Banco do Brasil, em qualquer agência, em qualquer dependência, está preparado para entender qual a real necessidade e a dificuldade que a empresa está passando. E a gente tem também toda uma rede, né, que a gente chama de GCOR, que é uma rede de recuperação de ativos, com profissionais especializados, que está dando toda a consultoria a esses empresários. Porque o grande segredo aí é não esterilizar a empresa. Porque o que a gente vê muito no Brasil tem essa questão, né? Nos Estados Unidos eles falam do reempreendedorismo. Aquele cara que tentou uma vez, tentou duas, tentou 3 vezes. Hoje, se ele faz uma renegociação, provavelmente ele pode ficar inviabilizado com uma restrição. E não é isso que a gente quer. Então, dentro dos nossos mecanismos, também temos alguns mecanismos para manter a empresa ativa, operando, sadia, operando com a gente também no Banco do Brasil, para que a gente possa também fornecer outras oportunidades assim que elas aparecerem. Agora, é interessante até a gente falar em oportunidades, porque com novidades, novos programas, citar o Desenrola aqui. O Desenrola, quando ele chegou, o foco foi muito grande naquele inadimplente pessoa física, porque a gente tem realmente uma massa hoje de pessoas em dificuldade e que precisam dessa ajuda. Mas tem uma abrangência importante para a pessoa jurídica, está disponível, as pessoas podem acessar? O Desenrola, o programa do governo, ele não abrange a pessoa jurídica. Mas o Banco do Brasil, ele expandiu, a gente falou que é um Desenrola expandido. Né? Então a gente está trazendo aquelas condições que a gente tem para a pessoa física, nessa segunda fase. A primeira fase Desenrola é aquela que vai utilizar o fundo e ainda não saiu essa segunda fase, ela está dependendo de alguns ajustes técnicos. Mas essa segunda fase, que é para todos os clientes, o Banco do Brasil colocou a pessoa jurídica também. Então, a gente também está com condições bem parecidas, condições muito atrativas para que as pessoas coloquem seus créditos, os seus negócios em dia. Tá? Então, pode procurar o Banco do Brasil. Hoje, o Banco do Brasil já negociou total de 5,1 bilhões dentro do Desenrola, sendo 1,2 bilhões para a pessoa jurídica. Tá, isso é importante, para quem não sabe, procure até para conhecer melhor, conhecer mais e saber das oportunidades. Agora, a gente falava desse mercado e é um mercado que a gente sabe que é competitivo, né? Tem bancos públicos, bancos privados, agora tem parcerias interessantes também. O Banco do Brasil tem parcerias, por exemplo, com o BNDES? Temos, da mesma forma que a gente tem com o governo federal, com a linha do Pronamp, a gente também está com uma linha ativa, que é o PA, que é a FGI, com o BNDES. Que utiliza, ele também traz aquela problemática da garantia, então ele utiliza um fundo garantidor do BNDES que garante essa operação e a gente está operacionalizando ela hoje, já tem disponível no banco. E a gente tem outras frentes também importantes, a gente está discutindo novamente com o Sebrae, o FAMP, a gente já foi o maior repassador de FAMP, né, que apoiou as micro e pequenas empresas do país. Na verdade, a gente lançou o FAMP junto com o Sebrae em 1995 e a gente está retomando as conversas para voltar a operar com o FAMP, também com o Sebrae. Então, logo, logo pode vir boas notícias. Com o FINEP, em relação a inovações, né? Tem alguns segmentos de empresas que são empresas de inovação, de tecnologia, que muitas vezes nossos próprios modelos de riscos dos bancos tradicionais não conseguem abranger. E a gente está trazendo parcerias para que a gente possa atender essas empresas. Então, a problemática de crédito, né, não é só juros, é uma questão de gestão financeira, de capacitação e também que a gente tenha mecanismos como os fundos garantidores que nos permite emprestar para aquele segmento que mais precisa. Agora a gente tocou num assunto aí que também é muito discutido aqui, que é inovação, né? E é muito difícil inovar sem investimento. A gente está falando aqui muito de mercados que a gente nem conhece ainda, inteligência artificial, mercados que vão surgir, e a gente fala muito que tem que estar preparado para isso, né?
como dar e garantir um cenário ideal para que o empreendedor consiga investir em financiamento? Tem que ter recursos, tem que ter crédito. É importantíssimo, né? Assim, o nível de maturidade da empresa é muito importante. A atividade empreendedora, como nós colocamos, é uma atividade de inovação. Ele sempre está procurando um problema, uma solução para um problema existente, né? E a inovação nem sempre é tecnológica. Ela pode ser de processo, pode ser de soluções, pode ser de ideias, mas ela sempre cai na parte de desenvolvimento tecnológico. Então é importante que as empresas entendam qual é o papel dela em todo nessa atividade, nesse ciclo de empreendimento e que procure a principal linha para esse investimento. Quando às vezes o profissional, o empresário chega ao banco procurando uma linha para investimento, às vezes é para atualizar o parque tecnológico, uma nova máquina, né? Ou às vezes para comprar um computador, um tablet, ou um computador um pouquinho mais parrudo para rodar uma IA, rodar um design gráfico. É importante que ele procure a linha correta. Capital de giro é para o dia a dia. Nós temos linhas de investimento, nós temos linhas do BB Financiamento, que é uma linha de recurso próprio do banco, que você faz até em 60 meses, tem 12 meses de carência, a taxa é muito atrativa, linha correta para investimento para que possa fazer inovação. E a gente também tem linhas com o próprio BNDES, com o Finame. O Finame é uma linha com uma taxa atrativa, com um prazo muito customizado, conforme o tamanho do cliente, a carência é customizada, e a gente consegue sim, com a linha certa, apoiar o empreendedor a fazer a sua inovação, o seu investimento, para que ele consiga, né, essa vantagem competitiva, consiga competir no mercado que é altamente volátil, né, e que tem tantos entrantes como qualquer outro mercado que tem nesse segmento de micro e pequenas empresas. Agora, em uma rápida entrevista aqui, a gente já citou diversas siglas, né? Eu anotei aqui, FAMP, FINEP, tem o Desenrola, tem o Pronamp, tem o Fundo Garantidor. É importante o empresário, o empreendedor que está nos acompanhando, ter em mente que ele tem essa carteira, né? Tem essas possibilidades, oportunidades. E aí cabe também nesse relacionamento entender o que é melhor para ele. No Banco do Brasil, a gente tem capacitado muito os nossos colaboradores para isso. Então, eles conhecem o portfólio, eles conhecem quais são os estágios do cliente, ele conhece como é o nível de relacionamento, qual a proposta de valor, e assim a gente pode ofertar os melhores produtos. Não adianta a gente falar de um cliente que não recebe via maquininha, eu falar de maquininha com ele. Eu preciso saber quais são os outros meios de pagamentos, como o Pix, como a cobrança, como uma remessa direta. Nós, lá no Banco do Brasil, temos um programa que é o Primeira Exportação, junto com a Apex. É um programa lindo que a gente está trazendo as micro e pequenas empresas que têm potencial de exportar. Então, a gente acompanha ela desde a jornada do comecinho, porque é um mercado que elas não entendem, mas nós entendemos do portfólio. Então, eu posso ofertar, através da consultoria, uma solução que, às vezes, nem a própria empresa está enxergando. Esse é o papel do banco. Esse é o papel do banco. Apoiar, orientar e acompanhar. E é interessante que esse é um desafio enorme, né? Porque o potencial das micro e pequenas para exportar, ele é gigantesco, mas ainda tem uma fatia muito pequena na nossa agenda de exportação. Esse tema já dava uma nova entrevista aqui, né? Porque o potencial do Brasil é realmente enorme, com valor agregado, com produtos regionais, né? Produtos amazônicos, artesanato. Inclusive, a gente já conversou com a Apex aqui sobre essa pauta, né? E ela é riquíssima. Agora, em cerca de meia hora de entrevista, a gente já falou aqui de Pronamp, de Desenrola, a gente estava citando o FINEP, diversos outros fundos disponíveis. Então, fica, claro, à disposição do empreendedor que precisa buscar a instituição financeira. Eu quero agradecer aqui o Marcelo Gomes, gerente-geral da unidade de clientes, micro e pequena empresa do Banco do Brasil, pela entrevista e já deixar convites para novas entrevistas aqui no canal Empreender. Com certeza, Rodrigo. Conte muito conosco, contem com o Banco do Brasil. Nós estamos à disposição. Nós estamos visitando bastante também nossas empresas. Então, todo o ponto do Banco do Brasil está preparado para atender o micro e pequeno empresário. Pode contar que aqui a gente reforça a nossa missão, de ser próximo e relevante na vida de todas as pessoas e garantir o sucesso dos nossos clientes micro e pequenas empresas. Muito obrigado e eu quero deixar um agradecimento principalmente a você que nos acompanhou aqui em A Entrevista no canal Empreender, já deixar um convite para novas entrevistas aqui no Empreender, porque você sabe, assistir já é um bom negócio. Muito obrigado, até a próxima.